Amém. Graça e paz, amados. Graças ao Senhor que nos reúne nessa manhã em seu nome. É uma oportunidade de uma nova manhã, uma nova oportunidade. E que onde as nossas expectativas pairam apenas sobre Ele mesmo. Lembramos quando Ele disse que Ele edificaria a sua igreja e que as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. É com essa expectativa que nós nos achegamos a Ele, para dele mesmo, o suprimento dele, que é a nossa provisão. Podemos, em Cristo, algo mais dele mesmo ser formado em nós. Então, é uma preciosidade nós podermos estar juntos e seguindo na confiança daquele que está sentado no trono. Abram comigo, por favor, irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Vamos fazer uma pequena leitura desse texto que vai servir como texto básico, áureo, para aquilo que desejamos tocar um pouco nessa manhã. Vamos ver a partir do versículo 3, quando diz assim, texto bastante conhecido. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos deu um destino, a minha tradução diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. No amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra, nos céus, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Até aqui, irmãos. Senhor, mais uma vez encomendamos a Ti esse pequeno tempo, a Tua presença, a Tua palavra. Senhor, realmente temos a consciência de que sem Ti nós nada podemos fazer. Então, colocamos os nossos olhos em Ti, as nossas expectativas em Ti. Pedimos que o Senhor nos cubra, que o Senhor nos guarde, que o Senhor avance conosco um pouco mais nessa manhã. O Senhor mesmo disse que edificaria a sua igreja. Senhor, edifica-nos um pouco mais nessa manhã. Abra os olhos do nosso entendimento por meio da Tua santa e bendita palavra. Queremos realmente estar aos Teus pés, Senhor, como bons alunos, sabendo que nada temos em nós mesmos, que tudo vem dEle, tudo provém do Senhor. E Ele não é somente o nosso Deus, mas é também o nosso Pai, aquele que cuida dos seus filhos, aquele que cuida de nós. E aquele que da igreja cuida e também a alimenta.
Alimenta-nos um pouco mais essa manhã, com a ajuda do seu Santo Espírito. Nós rogamos confiadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto básico da nossa meditação nessa manhã é Efésios capítulo 1, em todo esse contexto que nós vemos aqui, do capítulo 1, do versículo 3, até onde percorremos por volta do versículo 15, 16, mas ele continua dentro de um mesmo contexto do propósito divino. Ele começa bem dizendo, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele começa dizendo nesse texto que o Pai, dentro da sua vontade, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. E essas bênçãos, não como a teologia da prosperidade procurou descrever, mas são bênçãos espirituais específicas, né, que suprem a necessidade do propósito eterno de Deus. O contexto da carta, e já no capítulo 1, daquela parte que nós lemos, quando ele fala lá no capítulo 9, no versículo 9 e 10, já aqui especificamente, no versículo 10, quando ele diz que sua intenção é congregar na plenitude dos tempos, na dispensação, né, da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas no seu Filho. E essas bênçãos espirituais que nós vimos bem no início daquilo que lemos, bendito Deus e Pai que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Essas bênçãos espirituais em Cristo, elas são para cumprir esse propósito, o propósito de encabeçar na plenitude dos tempos todas as coisas em Cristo. Aqui tem muitas chaves importantes aqui do caminhar cristão, do viver da igreja, dentro do propósito eterno de Deus. Então, ele começa dizendo que essas bênçãos, não é? Paulo, pelo Espírito Santo, ele começa dizendo que a vontade de Deus, não é? É colocar a igreja dentro dessas bênçãos. Quais bênçãos? As bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E nós podemos incluir nessas bênçãos tudo que pertence ao Evangelho, ou seja, tudo aquilo que faz parte da pessoa de Cristo, da obra de Cristo e dos ensinamentos de Cristo. É de esse conteúdo, né, esse conteúdo consistente no qual a igreja está e no qual a igreja vive para cumprir o propósito eterno de Deus. A igreja não consegue cumprir, o homem não consegue cumprir um chamamento na terra tão alto, né, como Paulo fala em Romanos capítulo 7, quando ele fala, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o poder do pecado. Ele está dizendo, não existe problema nenhum na lei. O único problema que existe é em mim mesmo, porque ela é espiritual, não é ela que é carnal. Às vezes há compreensões e certas explanações onde que parece que a lei está com problema. Não existe problema na lei. Ela só não conseguiu salvar o homem, não é? Não que ela não seja suficiente para tal coisa. É que o homem precisava de uma obra específica, feita, nesse caso, pelo Filho de Deus, já nas páginas do Novo Testamento. Então, o suprimento daquilo que é necessário para que a igreja cumpra o propósito de Deus está em tudo isso que Paulo fala aqui nessa pequena frase. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Deus e Pai que nos abençoou. Com que nos abençoou? Às vezes nos reportamos rapidamente para aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos no nosso dia a dia. Se eu não sou casado, preciso de um casamento. Se eu não tenho um carro, preciso de um, né? Nós reportamos essas coisas para a terra, mas ele fala que são bênçãos espirituais, e ele diz mais, nas regiões celestiais, e diz mais ainda, em Cristo. Foi exatamente a posição que nós fomos transportados, porque a salvação e o desempenhar de todo esse processo salvífico constitui-se nessa base da obra que Deus fez em Cristo. E essa obra, em suas primeiras características, tem a função de nos tirar da terra e nos introduzir nos céus. Porque são esses esses lugares celestiais que são os lugares onde Deus estabeleceu tais bênçãos espirituais, em regiões celestiais, em Cristo. Isso nos reporta a um lugar muito especial. Não que nós não podemos ter o nosso carro, nossa casa e o nosso casamento. Contudo, entretanto, porém, essa palavra não está direcionada a bens materiais, ela está especificamente direcionada
a questões eternas, sublimes, a questões que estão dentro do propósito eterno de um Deus eterno. Está dentro do coração de Deus. Por isso que em Efésios, aqui mesmo, um pouco mais na frente, você vai ver, e quando ele fala sobre a igreja, ele fala para que agora, pela igreja, as muitas formas da sabedoria de Deus possam ser conhecidas dos principados e potestades nos céus, porque esse é o propósito de Deus, fazer o Filho ser conhecido através do organismo vivo que é a igreja. Porque uma vez que o Filho é conhecido, o Pai é visto. O Pai é visto na interpretação, na manifestação do Filho. E agora o Filho já não está mais nas terras de Jerusalém. O Filho agora está na igreja. Então o propósito de Deus na igreja é manifestar o Filho para aquele mistério oculto que está em Deus, que tudo criou. O próprio Pai que habita numa luz impenetrável, o próprio Pai que não pode ficar e nunca ficou sem testemunho, possa ser conhecido. O Pai conhece o Filho conhece o Pai. Só essas duas pessoas se conhecem de forma perfeita e eterna. E somente uma delas pode revelar uma e outra pessoa. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, se você tem a revelação de quem é Deus, é porque o Filho te deu tal revelação. Você lembra o episódio que acontece com Pedro, quando o Senhor Jesus pergunta a ele, o que diz os homens ser o Filho do homem? Essa é a pergunta feita aos discípulos. E eles estavam tão maus naquela época que já estavam falando que poderia ser um dos profetas, podia ser João Batista, os profetas já haviam morrido, não é? E o que ocorre naquele processo é que o Senhor muda a pergunta e direciona agora os discípulos e fala, e vós, o que vocês dizem, né? O que vocês especificamente dizem que eu sou? Então agora a pergunta não é feita mais aos homens naturais, senão àqueles que estão próximos do Senhor. E eles respondem, Pedro toma a palavra e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Vocês lembram qual é a resposta, o segmento do texto? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas você percebe que para conhecer o Filho precisa ter revelação do Pai. Para conhecer o Pai, precisa ter revelação do Filho. Por esse texto de Mateus 11, quando diz que ninguém mais conhece, é como se fosse uma caixa fechada, um nível fechado de comunhão, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo é a ligação de amor eterno entre as duas pessoas, e ninguém entra nessa relação. Só entra se essas pessoas abrirem, né, esse nível de relacionamento e de comunhão e de alguma forma revelar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, note que a posição da igreja é uma posição representativa, porque a igreja, quando representa Cristo, imediatamente o que está acontecendo é que quando Cristo é conhecido no testemunho da igreja, o Pai que habita numa luz impenetrável e intocável, não é? Ele também pode ser visto e pode ser conhecido. Então, o testemunho do Deus Trino não cessa na terra. Assim como o Filho andou na terra e pôde testemunhar do seu Pai, quando ele foi daqui, antes de ir, ele falou, eu vos envio, falou para o discípulo. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Por que assim como o Pai me enviou? Porque a necessidade primária não era para que o homem tivesse salvação. Salvação passa a ser, dentro do contexto do propósito divino, uma consequência daquilo que Deus estava fazendo. Mas, essencialmente, o que Deus queria era se revelar. Deus nunca quis ficar sem se revelar a sua criação. E para que Deus se revelasse de forma completa e perfeita, precisaria da existência do Filho. Só o Filho poderia revelar o Pai. E ainda hoje, irmão, é assim. Ninguém pode revelar a Deus. Ninguém tem a capacidade em si de revelação daquilo que é próprio de Deus. Por isso que você começa a entender o porquê nos foi dado o Filho e o porquê nós estamos sendo edificados no Filho. Porque na medida que vamos sendo edificados no Filho, é na mesma medida que o Filho mais vai aparecendo dentre nós. E quanto mais o Filho aparece dentre nós, mais o Pai é conhecido. O Pai que habita na luz inacessível, na luz impenetrável, só é conhecido na pessoa do Filho. E no seu testemunho, no seu falar, no seu viver. Foi isso que aconteceu aqui na terra, quando o nosso Senhor andou aqui. Ele revelou o seu Pai. Ele falou que não fazia nada que não fosse aquilo que ele visse e que ele ouvisse do seu Pai. Ele não fazia absolutamente nada que não estivesse identificado com a vontade do seu Pai.
ele expressa a imagem da hipóstase do Deus invisível. O Deus invisível que não pode ser visto, é reconhecido e visto na pessoa do seu filho. Então o pai não pode ser visto, mas quando o filho aparece, o pai é expressado. Não são as mesmas pessoas, possuem a mesma essência, possuem a mesma natureza, mas não são a mesma pessoa, são subsistências distintas. Um subsiste como gerado, outro subsiste como gerador do verbo, um subsiste como exalado, esse já é o espírito. São muitas questões em que a igreja precisa se envolver e compreender, porque fazem parte da base do processo salvífico. Quando não se conhece essa base, dificilmente pode se conhecer o que vem depois. Às vezes nós achamos que o Filho já nos foi dado, nós já temos a revelação do Filho, por isso temos o Pai, temos a salvação, porque consiste nisso a salvação, que reconheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, João capítulo 17. Não é nisso que consiste a salvação? Mas salvação é uma palavra muito mais ampla do que vida eterna. Vida eterna é quando você crê no Filho, e isso consiste em vida eterna. Não é isso? Mas quando você fala de salvação, é uma palavra mais ampla, porque salvação não inclui apenas, ou não fala apenas da salvação do espírito, senão os processos salvíficos da alma e também do corpo, na glorificação do corpo, quando o Senhor, na sua segunda vinda, vem buscar os seus. Então nós estamos num processo muito complexo, que não terminou, não é? Aí também ainda não, já se iniciou, mas também não terminou. Então nós temos nesse processo um início, quando o Senhor obra o aspecto da eternidade da salvação, na obra que Ele fez em Cristo. Temos um último processo, quando no final desse processo, na vinda do Senhor, nós temos os nossos corpos glorificados. E existe um processo intermediário, que é a salvação da alma, não é? Das nossas mentes, da nossa vontade, das nossas emoções. Isso precisa ser salvo. Então, é uma plena salvação. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que é uma tão grande salvação. E quando nós não compreendemos isso, nós vamos ficando privados daquilo que Deus está querendo fazer. Irmãos, o que Deus está querendo fazer não está apenas relacionado ao fato de sermos cristãos. Sermos cristãos nos identifica com o modelo, com o padrão básico mais elementar. Não tem nada de complexidade nisso. Se você já é um filho de Deus, agora você e eu, nós precisamos entender que nós precisamos dar passos firmes para frente. Porque o propósito de Deus é manifestar a imagem do seu filho, o caráter do seu filho. Porque uma vez que o filho é revelado, o Pai que habita na luz inacessível e impenetrável é conhecido. Deus quer fazer-se conhecido e Ele utiliza esse organismo que é a igreja para que isso de fato seja assim. Só que a igreja, se ela não amadurece, ela não tem como, de forma alguma, não é? Ela não tem como cumprir esse propósito. Por isso que a maturidade cristã, que vai ser o nosso tema nesses 3 compartilhares, está intimamente relacionado ao nosso chamamento, à responsabilidade do chamamento de cada membro do corpo de Cristo. Se Cristo não se expressar por mim e por você, não é? De uma forma não somente individual, mas também coletiva, porque os homens de Deus no passado foram chamados de ícones, né? E essa foi a forma que Deus utilizou no passado. A cruz de Cristo fez um câmbio, fez uma mudança nisso. Então aquilo que era a figura de Moisés no Antigo Testamento, aquilo que era a figura de um dos profetas, como Oséias, por exemplo, e tantos outros nomes, ícones na história, desde os profetas maiores aos chamados menores, e também de todos os processos dos chamados, não pais da igreja, mas desde o início, Abraão, Isaac, Jacó, são nomes pontuais, de testemunhos pontuais, daquilo que expressava o próprio Deus. Isso estava muito ligado à questão da unidade essencial de Deus. Aquilo era um testemunho da época. Como haviam muitas nações que eram idólatras, pagãs, Deus precisava dar um testemunho específico naquela época. E o testemunho era da sua unidade essencial. Deus é um. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o chamar, né? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Isso era o que Deus determinou no Antigo Testamento, era o que Deus demandava do seu povo. Que fosse dado naquele período, àquelas nações, né, esse testemunho que Deus é, Javé é um.
Isso fala da unidade essencial de Deus. Ele é um Pai, o Filho e o Espírito Santo, possui a mesma unidade, a mesma essência, a mesma substância, né, que é chamada de ousia, e essa substância, por possuírem as três pessoas essa mesma substância, aí você então tem a unidade. Um pouco parecido com o que a gente pode chamar da unidade de espírito que nós temos. Por sermos todos filhos de Deus, nós somos um por conta de você ter o mesmo espírito que eu tenho e que todos os demais têm. Portanto, somos um em espírito, porém não em entendimento. Por isso que Paulo fala até que cheguemos. Não chegamos, porque temos entendimentos ainda diferentes. Então há uma unidade no espírito, porém não há uma unidade ainda no entendimento. Então, amados irmãos, o assunto da maturidade, ele é um assunto fundamental ao viver cristão. O assunto da maturidade que é expressada nesse texto é o assunto que nenhuma igreja, em qualquer lugar que viva dentro da sua própria localidade respectiva, poderia descuidar. Nós não podemos, em absoluto, afirmar que pelo fato de nós nos reunirmos ao domingo e partirmos o pão, não é? A cada domingo, ou enfim, como, né, em cada localidade os irmãos foram direcionados, isso não quer dizer necessariamente que a gente esteja num processo salvífico, progressivo. O fato dos irmãos reunirem por muitos anos também não quer dizer necessariamente que nós estamos num franco processo de evolução salvífica, ou seja, estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E isso é um fato que, de fato, precisa nos chamar a atenção. Nós precisamos nos reunir, sim, nós precisamos estar aos domingos, sim, nós precisamos estar assíduos às nossas reuniões da igreja, nós precisamos estar assíduos ao corpo de Cristo, assíduos do nosso serviço e naquilo que nos compete, sim, sim, mas sempre, irmãos, sempre, nós precisamos diante de Deus fazer uma simples pergunta: se de fato nós estamos crescendo, se de fato a vida de Cristo está cada vez mais sendo abundada em nós. Porque se isso de fato não for assim, nós teremos muito tempo, não é? Nós teremos, quem sabe, longos anos, né, de permanência num determinado lugar, reunindo em torno do nome do Senhor, etc. Mas se nós não percebermos que de alguma forma nós estamos crescendo, alguma coisa está errada. Eu não falo isso especificamente para a igreja ou parte da igreja aqui em Aracaju. Isso é um princípio geral que começa lá na localidade onde eu vivo. Os meus irmãos entendem? Mas é um princípio que precisa nos chamar a atenção. Nós precisamos ser despertados quanto a isso. O Senhor não quer apenas que nos reunamos em nome dEle. O Senhor quer que cumpramos diante dEle o seu chamamento, o seu propósito. E o seu propósito é expressar a imagem do seu Filho em nós. Porque o seu propósito é se manter, não sem testemunho nessa terra, mas se manter conhecido. E para que Ele seja conhecido, sendo repetitivo aqui, o Filho precisa ser expressado. E o Filho não pode ser expressado se nós temos apenas a salvação básica da fé cristã. Nós recebemos apenas a Cristo e agora fomos viver a nossa vida. Então o Filho não pode ser expressado nessa existência. Quando o Filho começa a ser expressado na individualidade e na coletividade, quando o Filho começa a ser expressado no indivíduo, quando o Filho começa a ser expressado na família e na congregação, quando há claramente um trabalho do Espírito, da palavra, de vários outros elementos que não vamos entrar aqui agora, quem sabe depois, não é? Precisamos percorrer por todos esses elementos e entender que foram provisões específicas que Deus deu para que chegássemos nesse nível. Por isso que ele fala aqui no texto, como nós começamos a ler, Paulo fala que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, não é? Todas as sortes de bênção, todas as sortes. Por que essas bênçãos? Por que todas as sortes? Porque o testemunho precisa ser pleno. E para o testemunho ser pleno, todas essas bênçãos celestiais, em lugares celestiais, bênçãos espirituais em Cristo, precisam ser bem absorvidas pela igreja. Amém, meus irmãos? Então, isso se torna algo extremamente necessário para nós. E aí voltamos nesse mesmo ponto, para daí avançarmos com consciência daquilo que estamos falando e ouvindo. Será se o Senhor hoje, depois dos anos que nós já nos reunimos na nossa localidade, o Senhor já tem de fato o seu testemunho?
Será se o tempo que nós estamos vivendo aqui, o tempo que nós estamos nos reunindo, o tempo que nós estamos insistentemente com as mesmas questões, nos reunindo, abrindo as Escrituras, falando, tendo comunhão, etc, etc. Isso tem sido suficiente para nós, para que o bom testemunho de Cristo, pelo tempo que estamos vivendo juntos, já seja suficiente, né, para que o mundo veja que realmente, de fato, nós somos enviados, assim como o Filho foi enviado, e que agora ele fala, né, assim como o Pai me enviou, assim também, ele usa o assim também como um padrão altíssimo, porque assim como ele foi enviado, ele está dizendo, assim também eu vos envio. E a função do Filho foi expressar o seu Pai. A nossa função é expressar o Filho, é o mistério de Cristo. E uma vez o Filho expressado, o Pai é conhecido. Então observe que a igreja é apenas um organismo pelo qual Deus precisa se manifestar. Mas como Deus pode se manifestar apenas através de palavras? O Evangelho é demonstração de espírito e de poder. Se não há essas características em nós, efetivamente alguma coisa pode estar equivocada. E que o Senhor tenha compaixão, abra os olhos do nosso entendimento, para que esse tempo precioso que Ele nos deu aqui na terra não seja perdido. Pelo contrário, possa ser bem aproveitado, para que o Senhor tenha glória na nossa comunhão, na nossa comunidade, na nossa família, no nosso viver, haja de fato crescimento. Observe uma coisa, de alguma forma tudo está em crescimento, não das coisas inanimadas, é óbvio, né? Isso aqui não está em crescimento, porque isso não tem vida. Mas observa que você tem um filho, e desde a sua concepção, ainda lá, né, quando o espermatozoide acerta o óvulo lá em cima, e depois aquele óvulo que chama-se agora ovo, desce fecundado, né, pela tuba de Falópio, entra naquele ninho que a gente chama de endométrio, que é o útero, e ele fica ali nidado, e ele começa a crescer, ele começa a desenvolver, milhões de células começam a se desenvolver numa velocidade absurda, né? Acontecem fenômenos aí que te espantam quando você começa a estudar isso. E você vê que é um fenômeno maravilhoso que está em crescimento, porque tudo tem esse princípio. Porque todas as leis e tudo aquilo que Deus estabelece de uma forma natural está falando de questões mais profundas. Assim como o casamento, eu achava que, bom, eu preciso casar porque eu preciso de uma esposa precisa de um marido, que precisa de uma casa, e a gente só consegue olhar para nós mesmos, para aquela pessoa que está do nosso lado, a gente nem consegue ver que aquela é uma forma miniaturizada do mistério de Cristo. Por isso que os varões têm que se comportar nas suas casas como Cristo se comporta com a igreja. E as mulheres precisam reverenciar os seus maridos como a igreja reverencia a Cristo. E aqui você começa a entender por que não é o varão que se submete e que se sujeita à mulher, porque não é Cristo que se sujeita à igreja. Como você pode entender isso? Quando o seu olhar muda, sai da terra, sai do chão e entra nas regiões celestiais. Por isso que ele nos colocou nessas regiões, irmãos. São apenas nessas regiões nós podemos ver como Deus vê, como Cristo vê, o que Ele propôs, o que Ele quis como casamento. Para que eu seja feliz. Não, irmão, não é para que você seja feliz, nem eu. Ser feliz é apenas uma consequência, é para expressar a comunhão da Trindade. É a vida da Trindade, é a vida de Cristo e por mais especificamente, e de forma mais especificamente dizendo, são as relações de Cristo da igreja, é o mistério de Cristo. Por isso que as irmãs precisam olhar para a igreja para entender como elas devem se comportar com seus maridos. Ao passo que os maridos olham para Cristo para ver que forma eles devem amar a sua esposa. Por isso que Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele fala que os maridos devem amar as vossas esposas assim como estabeleceu novamente um padrão altíssimo. Porque ele não fala, olha, leva um buquê de flores para ela de vez em quando. Leva ela para jantar. Não, irmão, é muito mais profundo do que isso. Assim como Cristo amou a igreja, e o original grego diz, entregou o seu lado por ela. E João Ferreira fala que entregou, como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida. O original grego não é vida. Ele fala, entregou o seu lado, porque é aquele princípio de que quando o Senhor está na cruz, quando a lança penetra ao seu lado, sai sangue e água. E são desses elementos que a igreja é tirada de dentro dele, porque o sangue apaga aquilo que é negativo nas relações da Trindade com a criação. E a água introduz, o sangue apaga o que é negativo, e a água introduz o novo, a nova realidade, agora que nós morremos com Cristo,
E agora cremos que também com ele, pela ressurreição daquele que não ficou na morte, ressuscitamos agora juntamente com ele em novidade de vida. Então você vê que a igreja nasce daí. Então ele fala para que os varões amem a igreja. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E quando você começa a olhar essa relação do capítulo 5, você começa a ler o capítulo 5, você já não está entendendo se Paulo está falando de igreja, de casal, de Cristo. Parece que está tudo misturado, é porque é um mistério, mas uma coisa está intimamente ligada à outra. A questão é que quando a nossa visão não é de Cristo e da igreja, a gente nunca vai ter visão sobre casamento. Às vezes a gente quer mexer no casamento, mexe aqui, tira ali, coloca lá, vamos fazer isso, vamos fazer, sempre está querendo fazer alguma coisa. Mas isso aqui é um reflexo daquilo lá. Então, se a nossa relação nas regiões celestiais são adequadas, provavelmente a nossa conduta na terra vai ser adequada. A nossa conduta como irmão vai ser adequada. A nossa conduta como marido também será adequada, e assim vice-versa. Então, esse texto para os irmãos que chegaram depois, esse texto que lemos do capítulo 1 de Efésios, é o texto que lança luz para aquilo que Deus, na sua forma inicial aqui, quando ele fala no versículo 3, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Todas essas sortes de bênção que estão nos lugares celestiais em Cristo são espirituais. E são para cumprir um propósito e um objetivo. E esse objetivo é para que Cristo seja encabeçado em toda a criação, a fim de que não seja apenas o unigênito, que ele já é o unigênito, é o único gerado, mas que seja o primogênito. O que significa ser o primogênito? Ser o primeiro de toda uma raça, que Deus deseja identificar com ela. Quando essa raça, quando esse novo homem, melhor dizendo, quando esse novo homem chega nesse nível de maturidade cristã, então o filho assume a posição de primogênito, o primeiro dentre muitos. Ele é o protótipo, é o modelo, é o desenho. Ele é a vara de medir todas as coisas. Ele é o homem que Deus precisa para a sua obra. Ele é o homem também que Deus tem todo o prazer nele. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Quando você precisa ser medido de uma certa forma por Deus, Deus coloca essa vara bem do seu lado. Essa vara é o seu filho. Então, quando ele coloca essa vara do seu lado, ele pode saber qual é a medida que você e eu temos. Entende, irmãos? Às vezes nós achamos que estamos numa medida muito alta, porque conhecemos um pontinho ou uma outra coisa. Mas nem sequer conhecer quer dizer que nós chegamos em algum lugar. Quem conhece de fato a nossa estatura é o Senhor, porque a nossa estatura está ligada ao tamanho daquilo de Cristo que foi formado em nós. Se temos apenas conhecimento de algumas coisas, mas nada foi formado, nada crescemos. Apenas temos a salvação eterna, somos eternamente salvos, e de fato é verdade, guardado algumas proporções, não sendo dogmático, com alguns irmãos que acham que esse processo pode ser perdido, não entrando nessas discussões que não nos interessam, mas a questão é que se estamos satisfeitos apenas com aquilo que somos, não é? A partir da salvação que Deus nos deu em Cristo, o processo de Deus está interrompido na nossa vida. Mas se de outro lado, de outra forma, o Senhor abrir os nossos olhos para vermos que nós precisamos cooperar com Ele nesse processo de salvação da alma, não é? Do crescimento da vida, assim como eu falava aos irmãos, assim como um bebê que começa desde o ventre da sua mãe, depois nasce, né, e começa a crescer, e você começa a dar leite, como Paulo fala, com leite vos criei. Eu não pude dar manjar para vocês, porque vocês não têm condição. Irmãos, imagina quanto manjar, imagina quanto alimento Deus precisa nos dar ainda. Mas Ele não pode dar se a gente ainda está alimentando de leite. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E não é amadurecer para ser homens e mulheres espirituais, é amadurecer porque só no amadurecimento das nossas vidas Cristo pode ser expressado, só por isso. Isso não tem relação com espiritualidade minha, sabe, para ficar, eu sou espiritual. Não, irmão, isso é coisa da carne. O amadurecimento da vida cristã é para a glória de Deus, porque quando você amadurece, a glória dele pode ser expressada em você. Entende, meus irmãos? Então, quando você começa a dar alimento para uma criança e de alguma forma essa criança não prossegue crescendo, nós precisamos parar para pensar, o que está acontecendo, não é? Por que a criança não está desenvolvendo? Mas ela não está comendo? Tá, mas algum problema existe. Você vê? E assim você vai pegar vários princípios. Pega o princípio da lavoura, irmão.
Você joga uma semente na terra, não é? E aí vem a umidade do solo, o calor do sol, né? E todos aqueles processos para romper a semente. E rompe-se a casca, não a semente em si, mas aquela casca. Isso tem muito a ver conosco também, porque Paulo nos compara como ele nos compara como corpo, como lavoura e também como edifício. Os três têm o mesmo princípio. Então você joga a semente, os processos do solo e do sol, etc., vai romper a parte exterior da casca, porque a vida está no seu interior. Então a vida precisa romper aquele processo. E ela começa a crescer, você começa a pôr água, né, e ela vai crescendo, como Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, e o que? Deus deu o crescimento. Então, é realmente encargo nosso da igreja plantar e regar. E Deus dará o devido crescimento. Mas se de alguma forma não se cresce, alguma coisa está equivocada. Algo está errado. Então essa planta não vai desenvolver. Recentemente, perdoe colocar aqui um exemplo que nós vivemos agora recentemente, nós temos uma irmã lá onde nós nos reunimos, que é engenheira agrônoma. E eu comprei 2 pequenas mudas de graviola, e o nosso piso lá é fechado assim, né? E eu tive que abrir o piso, coloquei ali a graviola. E uma outra irmã pediu também, eu comprei uma para mim e uma para ela. Ela colocou lá no quintal dela, e outro dia me mandou a foto. Irmã, a dela está aquela coisa linda, com que já tem uma graviola desse tamanho. E eu olho para mim, irmão, a minha não sai do lugar, cada vez mais magra, só cai folha e nada acontece. Falei, alguma coisa está errada. Vou chamar quem de direito. E falei com essa irmã. Eu falei, Grazi, o que está acontecendo com essa pobre coitada? Que eu já coloquei tudo nesse solo e tal. E ela me explicou uma coisa. Ela falou, Rogério, a copa da árvore tem que ter a mesma amplitude embaixo. Quanto mais ela abre, ela tem que ter a mesma amplitude no solo. E aqui você só abriu um quadrado. E ela não vai crescer por causa disso. Você está vendo, irmão? Eu coloquei tudo o que eu precisava colocar ali. Mais do que aquela outra irmã. Eu tenho certeza, eu gastei muito mais do que ela. Sabe? Mas ela colocou no chão, ela tem um quintal aberto. E o meu não, o meu é fechado. Eu tirei uma cerâmica e coloquei. Então é exatamente isso que muitas vezes ocorre. Nós fazemos da melhor maneira, da forma, com maior boa vontade. Você acha que eu plantei aquilo para ficar vendo aquele caniço lá, sem folha, sem fruto, sem nada? Eu queria comer uma graviola e até hoje não consegui, acho que vai ficar difícil. E ela falou, irmão, você precisa abrir isso aqui, porque senão não vai ter como. Então muitas vezes é assim que ocorre conosco. Nós estamos fazendo da melhor maneira, não estamos mal intencionados. A questão é se estamos fazendo a coisa da forma, a maneira certa. Então existe um modelo na casa de Deus, existe uma forma em que Deus produz tudo aquilo que Ele quer fazer. Imagina o filho sendo o próprio filho de Deus, ele não sabia o que precisava fazer, irmão? É lógico que sabia, mas ele estabelece um princípio que ele não faz nada, em absolutamente nada, que não ouve e que não vê do seu pai. O seu pai precisa mostrar para ele o modelo, porque ele também precisa mostrar para nós esse modelo, que nós não podemos fazer nada de nós mesmos, por mais bem intencional que seja. Tudo precisa ser conforme o modelo, como nosso irmão mencionava ontem, o modelo que foi demonstrado no monte. Então agora nós temos um exemplo. Se Cristo andou nessa forma, irmão, com o seu Pai, sendo Ele o próprio Deus encarnado, como a gente pode andar de uma forma diferente? Como a gente pode acrescentar alguma coisa no viver cristão? Como a gente pode fazer, vou fazer isso, vou fazer aquilo? Não tem nada que nós podemos fazer, que possamos fazer. Não tem nada que sai das nossas mãos que possam de fato edificar a igreja, irmão. Nós precisamos estar convictos disso. Enquanto não houver convicção disso, nós teremos sérios problemas da edificação da casa de Deus. A casa de Deus ela não é edificada com boas intenções. A casa de Deus é edificada com um modelo próprio. O Espírito que foi dado, o Espírito Santo, ele trabalha com o modelo, ele só trabalha com esse modelo. Assim como o filho trabalha com o modelo daquilo que viu e ouviu do seu pai, o Espírito só trabalha com o modelo que é o filho. Amém, meus amados? Então nós chegamos nesse ponto aqui, onde nós começamos a observar que o que foi nos dado para o crescimento é o que precisa ser aplicado na vida da igreja. Essas bênçãos espirituais, não entramos em detalhe do que sejam essas bênçãos ainda, mas são essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, fazem parte do conteúdo próprio para que a igreja viva daquilo que Deus deu como conteúdo para ela.
A igreja não vive de nenhuma outra coisa, de nenhum outro tipo de improviso. Os céus não improvisam nada. Tudo que está direcionado nos céus pelas Escrituras fazem parte de propósito eterno. Por isso que Deus fala, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito. Irmão, você acha mesmo que essa teologia que muitas vezes a gente ouve de que Deus vai mudar os céus e terra por causa de nós, onde é que está escrito isso, irmão? Deus vai mudar-nos, Deus vai mudar a nós por causa do seu propósito eterno. Quem é eterno é o seu propósito. E nós fomos criados e nascemos de novo por causa do seu propósito. Tudo gira em torno dele mesmo e das suas intenções. Irmãos, e não é maravilhoso isso para nós? Podemos participar disso, irmão, dessa grande empreitada, sermos chamados para edificarmos juntos a casa de Deus, dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, do seu desenho arquitetônico, porque existe um desenho, né? Ele é um arquiteto. Você acha que um arquiteto improvisa, irmão? Não, um arquiteto não improvisa. Nós improvisamos, os céus não improvisam. Deus está firme, irmão, com os olhos fitos na sua edificação e segue fazendo o seu trabalho. E já vão 2000 anos de história desse período, porque é uma obra em continuidade. O Antigo Testamento, inclusive, vai nos ensinar coisas próprias do Novo Testamento. Depois que o Espírito é dado, a gente olha para o Antigo Testamento e tem muitas coisas para serem tiradas de lá, que fazem parte do... Por isso que o que Dante foi escrito, se referindo às Escrituras do Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito, não é? Então, para que tenhamos, pela consolação da Escritura, tenhamos esperança, porque tudo que está escrito lá foi escrito para o nosso ensino. Então, Deus está fazendo uma obra em continuidade, e nesses 2000 anos de história que nós estamos, quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, irmãos, é isso que ele está fazendo. Você acha mesmo que agora no século 21 já está na coroa do trabalho, já está se pintando o imóvel para entregar ao cliente, em outras palavras? Você acha que eu vou querer mudar alguma coisa? Eu vou botar um vermelho aqui, um vermelho rubro aqui, porque, irmão, vou botar vermelho na casa de Deus? Ou amarelo, o que quer que seja a cor? Existe um desenho na casa, e só os maduros obedecem isso. Por isso a necessidade de maturidade, e por isso o Espírito Santo trabalha isso em nós. Amém? Vamos seguir aqui um outro texto, ainda dentro desse contexto, vamos só nos manter aqui. Versículo 4. Tudo que estivemos falando até agora teve base no versículo 3. Versículo 4. Como também não só nos encheu de questões relacionadas a Ele mesmo, nas regiões celestiais, mas ele fala como também, ou seja, não são só bênçãos espirituais, lugares celestiais em Cristo, ainda vai continuar dando outras coisas. E ele fala, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E aqui nós já começamos a observar que essa eleição tem a ver com o seu propósito. Porque meus irmãos vão lembrar, com exceção dos irmãos que chegaram um pouco depois, meus irmãos vão lembrar, que quando nós chegamos no versículo 10, nós estamos lendo o mesmo capítulo, não é? Num princípio aqui de metodologia de estudo, você está dentro do mesmo contexto. O texto sem o contexto é um pretexto. Aqui nós não temos um pretexto, nós estamos seguindo a leitura. E essa leitura chega ao ponto onde o Senhor, depois de falar das bênçãos espirituais, depois de falar desse texto agora, que nos elegeu nele, depois ele vai falar que também nos deu um destino por causa dessa eleição, e agora ele vai nos falar algo mais. E o que ele não vai nos falar? Ele vai nos falar que é a fim de que, na plenitude dos tempos, Cristo, o seu Filho, seja encabeçado em toda a criação. Então tudo que nós estamos lendo aqui tem uma finalidade, para que Cristo seja o cabeça de toda a criação. A questão da primogenitura é diferente, como eu falei aos irmãos, é diferente do fato dele ser unigênito. Unigênito, ele é o único gerado. Primogênito é quando ele é o primeiro de muitos que estão identificados com ele. Então, todo o propósito de Deus você vai encontrar no mistério, que é chamado o mistério, aqui no versículo 10. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Ou seja, ele propôs isso, segundo sua própria vontade, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos. Então, irmão, o que Deus está fazendo? Irmão, depende do local que você vai, ali é uma coisa, ali é... Não, irmão,
Deus está fazendo uma coisa só. Deus está encabeçando Cristo em toda a criação. Esse é o texto claro que fica aqui para nós. É o seu filho o seu assunto. O seu olhar é o seu filho. E a igreja existe por causa do seu filho. E a sociedade existe porque da sociedade Deus tira a igreja. Quando você, antes de converter, você andava igual a mim, né, corrente, aí errante pelo mundo. O Senhor trouxe você, deu a você o seu espírito, deu a você uma nova mente, um novo coração. O que o Senhor quer com isso? Me fazer feliz, ter um bom casamento e viver minha vida. Não, irmão. Fomos criados para, como o texto aqui continua dizendo, fomos criados, fomos feitos, e no capítulo 2 vai dizer, feituras suas, né? O poema, que é um poema de Deus, que Deus está fazendo para a sua própria glória. E para ser para a sua própria glória, precisa desse processo, né, de maturidade, onde à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que Cristo vai sendo formado, Deus vai cumprindo o seu propósito. Pensa nisso, irmão, com carinho, com cuidado. Deus não está nos enchendo de Cristo para que a gente seja pessoas, homens e mulheres espirituais. A ênfase ainda não é essa. A questão de Deus encher a sua casa, porque Ele quer uma casa para a sua morada em plenitude. Ele quer morar, Ele quer habitar nessa casa em plenitude. E essa habitação de Deus, que é o próprio Filho de Deus entrando na casa, nessa casa que agora é o corpo de Cristo, é esse encher. O encher da casa de Deus é o encher das nossas vidas, em particular, individualmente e coletivamente. Então Deus só tem o seu propósito satisfeito na medida que nós vamos sendo cheios dele. Isso que a gente chama de edificação da casa de Deus. A edificação da igreja de Deus. Não é quando a gente dá ênfase a alguma doutrina, ou se a gente reúne assim, ou se a gente reúne assado. Mas a gente já tirou a placa lá de fora. Irmão, tem muitas placas que o Espírito Santo precisa tirar de nós, que não tirou ainda. Nós precisamos cooperar demais, e ainda muitas vezes não entendemos essa cooperação. E o trabalho fica aí, sabe? Não tem como avançar. Então, assim como nós observamos muitas vezes que existe um problema de crescimento, ou seja, de uma árvore, seja de um ser humano, ou seja, de qualquer outra coisa que produza vida, que seja viva. Assim também, como uma figura maravilhosa, nós precisamos, diante do Senhor, observar se de fato a nossa vida está crescendo diante dele. Isso é uma seriedade e uma responsabilidade que cada membro do corpo tem em particular. Nunca pense que pelo fato de você participar de uma liturgia, de uma reunião disso, de uma reunião daquilo, todas as reuniões precisamos ser membros participantes mesmo, porque dependemos de uns dos outros, precisamos crescer juntos, ninguém cresce sozinho, tudo isso faz parte da verdade. Agora, essencialmente, não quer dizer que de fato estamos crescendo por participarmos de algum processo assim. Então isso precisa ser com muita responsabilidade levado adiante do Senhor, não é? Você pode olhar isso para a sua própria vida. Eu posso ver isso pela minha própria vida. Eu posso olhar para a minha vida e dizer, Senhor, como tenho estado diante do Senhor? Senhor, a minha condição tem cumprido a tua vontade? Senhor, minha família, como está o assunto da minha família? Os meus filhos? Senhor, temos crescido diante do Senhor? O que temos recebido tem sido de alguma forma colocado pelo seu Espírito, nas circunstâncias moldadoras, tem sido prático, tem realmente acontecido? A nossa congregação, Senhor, nós estamos crescendo, você entende, irmão? Bendito seja o nome do Senhor. E aqui no versículo, vamos entrar então num pequeno ponto aqui, e aí nós seguimos depois para o intervalo. Aqui diz, como também, versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E aqui ele já continua descortinando o que eu estou tentando falar em 40 minutos aqui, ele continua falando com muito mais clareza do que eu estou tentando explicar. E nos elegeu, agora há uma eleição, agora vamos entendendo que é uma eleição não arbitrária, não é uma eleição fora de Cristo, nos elegeu em Cristo, não é uma questão de que escolheu esses aqui para a perdição e escolheu aqueles lá para a vida eterna, como se o hipercalvinismo infralapsário de Teodoro Bessa tivesse razão. Não, irmão, Deus é soberano, mas não é arbitrário. Deus não é arbitrário. Ele nos elegeu em Cristo. A eleição é em Cristo, é por essa porta. E nos elegeu para o fim de sermos o quê?
santos e irrepreensíveis diante dele. Vocês conseguem compreender, meus irmãos conseguem captar que essa santidade e esse fator irrepreensível, como ele coloca aqui, não está de fato ligado à maturidade, ao nosso crescimento? O que é ser irrepreensível? É não pecar? Não, irmão. Ninguém consegue. Só o Senhor foi irrepreensível, nesse sentido de não pecar. Ser irrepreensível é quando você erra, e quando você acaba de errar, você tem consciência do erro que você cometeu e imediatamente você resolve esse problema. E isso é irrepreensibilidade. Porque diz que os bispos têm que ser irrepreensíveis. Mas de uma mulher, se irrepreensível fosse a ausência de pecado, não teria presbíteros na igreja. Mas quando nós erramos e temos consciência do pecado, se foi contra o irmão, e nós podemos imediatamente chegar a esse irmão, eu não fui feliz na maneira como falei com o irmão, eu passei da medida, poderia até estar correto, mas fui fora de tempo, fui fora de lugar, não importa. Quando você traz aquilo para a luz com base no arrependimento, não é? Porque é o arrependimento que resolve essas coisas, o que resolve essas questões é o sangue. E o sangue, para entrar em cena, precisa do arrependimento. Então você arrepende, entra o sangue e ali está resolvido. Isso é ser irrepreensível. Então o texto está falando que nós precisamos alcançar um nível de sermos irrepreensíveis. E não só isso, um nível de santidade, porque diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que significa isso? Pode colocar como sinônimo, se você estiver anotando aí, maturidade cristã. É na medida que amadurecemos, é na mesma medida que somos irrepreensíveis. É na mesma medida também que somos mais ainda santificados, que o processo de santificação, ele não se dá num momento. A salvação, a vida eterna se dá no momento quando queremos no Filho, pelo enviar do seu Pai. Mas a santificação é um processo. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então você tem salvação no passado, você tem salvação no futuro, e você tem salvação intermediária entre as duas partes. É a salvação da alma. É o que vai nos levando para essa condição de santificação. Uma questão, não é? Uma questão de redenção, tem uma questão de santificação e tem uma questão inicial quando nós recebemos a fé. Então nós estamos nesse processo de sermos salvos. E aí nós precisamos receber de fato a palavra de Deus. Então nós vemos agora que a eleição é para isso. A eleição aqui nesse texto não é para nos levar à vida eterna, não é para nos levar para a eternidade, não é para nos levar para o céu. A salvação nesse contexto, a eleição nesse contexto, é para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? E segue dizendo, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aqui novamente nós entramos num ponto que talvez alguns dos meus irmãos já ouviram e que também não é a nossa intenção de entrar, até porque vemos que a igreja só perdeu tempo nisso. Tem muitas coisas na história que a igreja perdeu tempo. Né? Houve um período, por exemplo, onde se discutia se o pão da era a carne mesma de Jesus e a copa, o cálice, era o sangue mesmo de Jesus que se estava comendo e bebendo. Porque quando o Senhor fala, né, isso é o meu corpo que é partido por vós, ele não chama de representação, ele não diz que são elementos que representam, ele fala, esse é o meu corpo. E ele está falando, é óbvio que ele está falando de uma realidade espiritual. Não é? Quando você não entende que é uma realidade espiritual, fala, não, esse é o corpo, então nós estamos comendo como se fossem antropófagos, comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. E aí levantou-se uma questão na história, começou-se uma briga da transubstanciação. Não, porque quando a gente for tocar no pão, ele se transforma naquilo, mas a Bíblia nunca falou disso. São distrações e erros de interpretações que se cometem na história, e depois os irmãos vão brigando com aquilo, vão brigando e perdem a linha principal da edificação da casa de Deus, daquilo para o qual nós somos chamados, porque estamos distraídos com coisas que Deus não mandou a gente mexer naquilo. E começou o problema da farinha. Agora vamos brigar na mesa do Senhor, se aquilo de fato é farinha, ou se a farinha vira o espiritual. Meu irmão, o assunto não é farinha, é a realidade espiritual na qual aquilo está inserido, é o ensino de que ele é a nossa vida de fato.
como nós nos alimentamos do pão, quando participamos da mesa, devemos participar com esse nível de realidade, que estamos participando mesmo do corpo do Senhor, do corpo de Cristo. E aqui também existe outra distração com o assunto da predestinação. Alguns de vocês já ouviram. E começa o assunto, se for predestinado para o céu, se for predestinado para o inferno, que uns Deus escolheu para lá, outro Deus escolheu para cá, e fica essa discussão e edificação nada. É o que Paulo estava falando a Timóteo, quando ele está orientando a Timóteo. Em Éfeso, Timóteo está em Éfeso, ele falou, Timóteo, ele adverte alguns para que não ensine. Ele usa uma palavra grega grande, heterodidascalias, que quer dizer diferentes doutrinas. Aí lá ficavam nessa questão de genealogia. Não, eu sou da genealogia direta, venho de Abraão, de Isaac. Já estão discutindo isso. Essas discussões que não levam a nada não são de hoje, irmãos. São discussões lá da história, do início da história da igreja. E Paulo falou que no que consiste a fé, faça agora. No que consiste a edificação, faça agora. Não, porque eu sou filho de pastor protestante, não sei de quê, mas qual é a realidade espiritual da sua vida e da minha vida? O Senhor mandou a gente mexer nisso? Não, irmão, nós temos que estar naquilo que edifica, naquilo que vai trazer aumento de Cristo e glória para Deus. É nisso que nós temos que estar envolvidos. E aqui o assunto aqui também tem erros crassos aqui de interpretação, porque o assunto da predestinação não está dizendo se vai para o inferno, se vai para o céu, é predestinados para serem conformados à imagem do seu filho. Ele está no mesmo tema, ele está no mesmo assunto, ele não mudou o assunto. Deus te elegeu um dia, irmão. Preste atenção nisso. Deus te elegeu um dia. Sabe? E por ele ter o conhecimento pré-antecipado, ele não precisa deixar você ficar velhinho igual a mim, assim, de cabeça branca, para ele falar, Rogério, eu quero fazer uma coisa contigo. Não, irmão. Já no fato de conhecer, ele pode dar destino. Foi isso que aconteceu. Ele nos conheceu antes dos tempos eternos. Ele já conhecia, irmão, ele já conhecia esse momento que nós estamos aqui. Para você ter uma ideia do nosso Deus. Ele conhecia todos os momentos da nossa vida, mas ele não precisa esperar chegar esse momento para ele dar um destino. Ele dá um destino dentro da eleição. Ele elege em Cristo e por ser você e eu e todos os irmãos em Cristo serem aqueles que vão receber a vida dele, ele já lá de trás, antes da gente nascer, ele já deu o destino. Já tem um destino para a sua vida e para a minha vida. Se você tentar, se eu tentar, se nós tentarmos mudar esse destino, nós vamos ter problema. Porque nós nascemos de novo para um destino específico. E esse destino é sermos conformados à imagem do seu filho. E voltamos ao mesmo ponto. Por que, irmão? Um destino para ser conformado à imagem? Porque ele quer a expressão dessa imagem. E uma vez que essa imagem é expressa, o Pai que não é visto é conhecido. E Deus continua sendo visto porque o seu prazer e o desejo do seu coração não é ficar no alto do monte com relâmpagos, com trovões, não é essa a finalidade de Deus. Ele quer descer, ele quer ter comunhão com os filhos dos homens, é isso que está escrito. Por isso que você via apenas Moisés lá com ele, depois ele fala para Moisés, você vai me fazer um tabernáculo, não é? Você vai me fazer um tabernáculo. Por que ele quer fazer um tabernáculo? Porque ele quer descer naquele tabernáculo. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer participar a nós em mesma intensidade o nível de comunhão que ele tem com o seu filho. Ele está estendendo a nova criação, essa comunhão. Irmão, você tem uma ideia que nós vamos passar por toda uma eternidade, irmão, que não vai ter fim, tendo comunhão direta com o nosso Deus, como nossa irmã expressava aqui, não vendo uma luz, uma aparição fantasmagórica, mas diante do Filho do Homem, os nossos olhos vão estar vendo o Filho do Homem face a face, assim como nós estamos nos vendo aqui. Já parou para pensar nisso, irmão? Muitas vezes a nossa mente, né, e a nossa condição não permite, nós olhamos sempre para baixo, sempre para baixo. Por isso que nas vestes sacerdotais, a parte de baixo era azul. Tinha uns prolongamentos azuis. E quando você começa a olhar para baixo, quando você começa a ficar desanimado, você dá de cara com o celeste. Todos nós precisamos, né, dar de cara com... Tem muitas questões assim que a gente não entende. Eu falo assim, Senhor, eu quero visão espiritual. Eu falo, olha, tem um lugar para você ter visão espiritual. Os maiores telescópios do mundo para se ver o universo, eles estão colocados
no meio do deserto, no meio do nada. É lá que se tem visão como ninguém imagina. Você ainda quer ter visão espiritual? Aí o Senhor nos pergunta. São muito antagônicas as questões relacionadas às regiões celestiais para as questões relacionadas à terra. São muito antagônicas. Mas a vontade de Deus é trazer os céus para a terra. É nos fazer viver em regiões celestiais, vivendo em regiões celestiais, trazer esse testemunho das regiões celestiais para a terra. Ninguém consegue reproduzir na terra aquilo que é próprio das regiões celestiais. Então o que Deus faz? Nos coloca nas regiões celestiais, para que nas nossas respectivas localidades haja um testemunho das regiões celestiais. Por isso que por isso que Paulo fala para Tessalônica, né? A igreja de Deus que está em Tessalônica. A igreja se é de Deus, está em Deus, está em regiões celestiais. Mas onde mais ela está? Em Tessalônica. Ou seja, ela está em Deus, mas com os pés, né, do testemunho na sua respectiva localidade. É isso. Se movimentar, você consegue compreender isso, irmão? Nos movimentar em dois ambientes ao mesmo tempo. A igreja precisa estar em Deus para poder ser representativa na terra. Se a igreja só fica na terra, irmão, não tem nada para se representar que não seja as ideias dela mesma. Mas a igreja não foi colocada na terra para expressar suas próprias ideias. Esse foi o erro do catolicismo. O catolicismo tem uma máxima que diz assim: a Santa Madre Igreja diz. Irmão, igreja não fala nada, igreja expressa, e expressa o Filho de Deus. Aquele que foi dado para essa expressão. A igreja é apenas um organismo por meio do qual ele usa para se manifestar. Ela não dita as coisas, ela ouve, não é? Ela ouve, ela se dobra, ela se cobre com o véu, esse véu da cobertura no sentido de que ela está sujeita ao seu cabeça. Ela precisa ser encabeçada por Cristo. E esse é o trabalho que o Espírito Santo está fazendo em cada um de nós. Irmãos, vamos dar então uma pequena parada e depois nós voltamos, não sei exatamente qual é o tempo, mas para que os irmãos bebam uma água e possam, não é? E voltamos em quanto tempo? Amém?